Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Vou pedir para você ficar aqui comigo, eu estou lendo a Bíblia. No final, deixa o seu gostei e o seu comentário. Que Deus abençoe. Pedro justifica-se perante a igreja. Os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ficaram sabendo que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão discutiam com ele, dizendo: Entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Pedro, porém, começou a fazer-lhes um relato ordenado, dizendo: Eu estava orando na cidade de Jopé, e em êxtase tive uma visão. Alguma coisa descia, baixada do céu, pelas quatro pontas, como se fosse um grande lençol, e aproximou-se de mim. E olhando para ele com atenção, eu vi quadrúpedes da terra, feras animais que rastejam e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: De modo nenhum, Senhor, pois nunca entrou em minha boca algo profano ou impuro. Mas a voz falou-me do céu pela segunda vez: Não chames de profano ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e tudo voltou a ser recolhido ao céu. E naquele momento, os 3 homens que me foram enviados de Cesareia pararam em frente à casa onde estávamos. E o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. E também estes 6 irmãos me acompanharam e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como em sua casa tinha visto, em pé, o anjo que lhe dissera: Envia homens a Jopé e manda buscar Simão, também chamado Pedro. E ele te dirá palavras belas, quais serás salvo, tu e toda a sua casa. Logo que eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então da palavra do Senhor que disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que concedera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse me opor a Deus? Ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: Então, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. O evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. Os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, foram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza do coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo achado, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Agabó, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no templo de Cláudio. E os discípulos, cada um, conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando-os aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Atos 12. Herodes manda matar Tiago, Pedro é libertado da prisão. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, ele prosseguiu, mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Tendo dito, colocou-o na prisão, entregando a 4 grupos
de 4 soldados, cada um para o guardarem, e pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemado com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente, veio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: Coloca as tuas roupas e calça sandálias. E ele assim fez, e disse-lhe mais: Põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, sem compreender que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. E depois de passar pela primeira e segunda sentinela, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse: Agora eu sei de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. E lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, insistia, mas eles diziam: É o anjo dele. Pedro, porém, continuava a bater, e quando abriram, eles o viram e ficaram espantados. Mas, acenando-lhes com a mão para que fizessem silêncio, ele lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: Anunciai isso a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Logo que amanheceu, houve grande tumulto entre os soldados sobre o que teria acontecido a Preto. Eles o procuraram, mas não o encontraram. Então Herodes interrogou as sentinelas e mandou que fossem executadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes ficou ali durante algum tempo. A morte de Herodes. Herodes estava furioso com os habitantes de Tiro e de Sidom, mas estes foram à sua presença de comum acordo, depois de conquistar o apoio de Blasto, o camareiro do rei. Eles pediam paz porque a sua terra dependia do país do rei para abastecer-se. No dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e passou a dirigir-lhe a palavra. E o povo exclamava: É a voz de um Deus e não de um homem. E no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido por vermes, morreu. Contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E havendo concluído a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Glória a Deus, aleluia. Eu vou pedir que você faça a sua oração daí e eu vou fazer a minha oração daqui. Que Deus te abençoe.